diabo mercenário atrás de púlpito, hoje engravatado, de Bíblia na mão, pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Primeira Epístola de João, capítulo 3, no verso 8. Diz assim: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém? Você pode sentar. Nós vamos olhar algumas passagens, porque nesses últimos anos que falta para a igreja sair da terra, será como no tempo de Deuteronômio, virá a repetição de várias leis, para que pessoas recobrem os seus sentidos e entendam, e relembrem, e reavivem a palavra que está dentro de si, no depósito do Espírito, levada pelo Espírito Santo, e assim você possa escapar, como a ave que escapa do laço. Porque tem pessoas que têm esse comportamento, não vamos tentar entender, não, de forma alguma, longe de mim tal coisa, mas tem pessoas que são firmes e constantes, outras não. Outras são firmes por um momento, mas não são constantes. Daqui a pouco, irmão, estou mais ou menos com Jesus. Não existe mais ou menos com Jesus, irmão. Mas é que não é porque Deus não está operando, é porque a própria pessoa, ela não está valorizando cada semente que chega à vida dela, cada informação que chega na vida dela. As pessoas pensam que podem seguir o evangelho do seu próprio jeito, podem ser membros de uma igreja de acordo com a sua própria cabeça. Já teve gente aqui dentro que disse, o pastor tem as opiniões dele. Louco, é louco. Se eu sou pastor, se me considera um pastor, eu te guio para a loucura e tu tem que ir lá morrer, porque tu é ovelha. Ovelha não pode guiar-se a si mesmo. Amém? É exatamente assim. Lembra da palavra? Vamos lá, vamos acordar Lázaro. Senhor, agora mesmo os judeus queriam te matar. Se tu voltar para lá, eles vão te matar. Não, mas vamos lá. Então vamos nós também morrer com ele. Amém? Isso é ovelha. O tão criticado Tomé deu uma demonstração de compreensão ultrajante. Então, Deuteronômio foi a repetição de coisas, e agora nós estaremos repetindo também coisas, para que pessoas reavivem a palavra dentro de si, e sejam, pelo menos neste final de tempo, firmes e constantes, e diz Paulo, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho tem recompensa. Irmão, analisa, cai na real. Sabe como é que os arqueólogos hoje fazem seus cálculos? Isso aqui foi tantos anos antes de Cristo ou depois de Cristo. Quem é o marco? Cristo. Para pessoas estudadas, arqueólogos, cientistas, pesquisadores, Jesus é um fenômeno tão tremendo que a história foi dividida. Você acha que qualquer um poderia dizer assim, antes de Gandhi, depois de Gandhi? Gandhi não fez uma grande obra, segundo historiadores, mas ninguém dividiu o tempo antes de Gandhi, depois de Gandhi. Ninguém dividiu antes de Alexandre o Grande ou depois de Alexandre o Grande. Antes de Babilônia, depois de Babilônia. Não tem isso. A grande parte aonde o cristianismo chegou e as pessoas entenderam quem foi este homem chamado Jesus, quem entendeu,
pegou o nascimento dele e falou: daqui para trás é uma coisa, daqui para frente é outra. Esse camarada aí não poderia ser diferente, pois sendo o Filho de Deus. Então, quer dizer, o marco Jesus tem que ser pelo menos um fator natural para que tu creias. Não será o bastante para tu apostares a vida. Mas os historiadores, mesmo sem ser cristão, ainda que estejam a caminho do inferno, porque a salvação está vinculada, atrelada exclusivamente à religião cristã, e as pessoas dizem aí por aí: não, religião não salva. Não, salva sim, a minha é a única que salva. A minha religião, o cristianismo, é a única que salva, mais nenhuma salva. E quando eu falo cristianismo, por favor, quando eu falo cristianismo, eu falo evangelho. O cristianismo é devido a Cristo, veio a palavra cristianismo, que são aqueles que praticam o evangelho de Jesus Cristo. Tem um monte de organização por aí se dizendo cristã. Não é porque elas estão rotuladas de cristã que elas são. Elas se rotulam cristã e eu cuspo nelas e no Deus delas. Quer um exemplo? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus se diz cristã. Eu cuspo na cara do Deus dos assembleanos. Não, eles não são cristãos. O meu Cristo falou para mim aonde entrar política. Se o meu Cristo falou isso, significa que ele saiu desses lugares onde os políticos estão passeando. Amém, irmão? Isso é só para lembrar. Essa espada, eu creio que ela não vai se ausentar mais das pregações. Porque vai chegar uma hora que eles vão querer ouvir geração Jesus Cristo e eles vão descobrir a miséria em que eles se encontram. Só para terminar, eu cuspo na cara dos deuses, porque não é um só, os deuses assembleanos. Amém, irmão? Na Assembleia tem o Deus do cabelo, tem o Deus da barba, o Deus do bigode, o Deus da saia, o Deus da calça comprida. É tanta patifaria, eu estou cuspindo nisso tudo. Então, quando eu falo cristianismo, eu me refiro à prática daqueles que apostam a vida no Evangelho de Jesus Cristo. E o que é Evangelho de Jesus Cristo? São os ensinamentos de Jesus, em que nós encontramos Mateus, Marcos, Lucas e Apocalipse. Ali encontramos a citação dos mandamentos de Jesus. Está aí no nosso seminário, você não deve ficar para trás. Resta só 14 anos para você transcorrer os nossos seminários e adquirir um conhecimento incalculável. Com 3 anos, não dá 3 anos, dá 1 ano e meio, você consegue percorrer os seminários todos e passará a falar como ninguém sobre a terra. Inclusive tem cada experiência marcante com os irmãos aí, por causa de, em conflitos, eles lembram das coisas do seminário, o que eles falam cala todo mundo. É assim que Jesus faz, amém, irmão? Tem coisas, na verdade, que só Jesus faz. Então vamos voltar aqui, olha só, o texto que nós lemos: aquele que vive no pecado, pau é do diabo, etc, etc, e diz assim, ó, na parte B: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir ou desfazer as obras do diabo. Então veja, o que é a manifestação de Cristo? A manifestação de Cristo, ela não é passiva ou pacífica. A manifestação de Cristo é algo de uma ação. Ele veio em função de uma atividade. Ele se manifestou com uma ação para desfazer as obras do diabo. Mas a Escritura nos ensina que o mundo jaz no maligno. Significa que para onde você olhar, você verá obras do diabo. Você pode simplesmente baixar a cabeça e dizer: isso não é problema meu, ou você pode ter fome e sede de justiça, aumenta um pouquinho, e sair comprando a briga de todo mundo, por justiça. Quando você compra a briga de alguém, você não está comprando a briga de ninguém, você está comprando a briga da justiça, que você não consegue ver a injustiça e ficar quieto. Isso é fruto exclusivo de quem é transbordante do Espírito Santo. Quem se cala diante da injustiça,
Quem tem medo de morrer por proclamar justiça e verdade, não tem o Espírito Santo transbordante na sua vida. E não está no nível que Jesus requer para os últimos homens e mulheres sobre a terra, que é o nível do arrebatamento. Aquela história não é comigo, mas é com a justiça, é com a verdade. Aqui diz que ele se manifestou. Manifestação é algo ativo. Então, para destruir as obras do diabo, ora, as obras do diabo estão aí no mundo inteiro, e você acha que se Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, que o diabo vai ficar de braços cruzados, vendo alguém desfazer as suas obras? Não. Aonde ele conseguir investir para triunfar, ele vai tentar. Jesus disse: eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, eu deixarei convosco o Espírito Santo, o Consolador, e esse Espírito vai vos guiar em toda a verdade. Então, Jesus foi para o céu, mas deixou no seu lugar a sua igreja, os seus discípulos. Com qual missão? Com a mesma missão. Amém? O que eu recebi do Pai, eu vos tenho feito conhecer. Vós sois as minhas testemunhas, vós sois os meus discípulos. O discípulo, ele age exatamente de acordo com como age o seu mestre. Então, se Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, significa que a igreja que ficou no seu lugar, vamos assim falar de uma forma bem natural, a igreja ficou no seu lugar com a mesma missão de destruir as obras do diabo. Mas desde o princípio, quando Jesus recebe a informação que Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele fala assim, poxa, sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a porta do inferno, tinha lá no Ocidente, no Oriente, lá um negócio chamado porta de inferno, onde se faziam bruxarias terríveis, e Jesus usou essa expressão, segundo alguns historiadores, para mostrar o quanto ele era poderoso. Mas portas do inferno, nós sabemos que são todos os caminhos do mal que se abrem diante dos seres humanos. E Jesus disse assim, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Ou seja, ele está dizendo que haveria uma guerra constante e inevitável. Mas a igreja insistiu em dormir em berço esplêndido. Não, eu estou abençoado, eu tenho isso, que nem os judeus. Depois que enriqueceram, cuspiram na cara de Deus e passaram a viver as suas riquezas, seu ouro, sua prata, suas propriedades, e pararam de fazer as guerras do Senhor. Escreve Flávio Joséfo. Josué foi um grande homem, Josué foi um grande líder. Escreve Flávio Joséfo que Josué partiu para muitas conquistas e Israel estava naquele fogo, e Israel começou a vencer todas as nações e conquistar as terras que Deus disse que era para ele. Israel partiu e viu milagres, coisas fabulosas acontecerem na esfera do clima. As coisas que aconteciam, a areia do deserto, como a natureza lutava por Israel, como a coisa era gloriosa. Mas depois que as tribos foram divididas e cada um se acomodou com a sua lavoura, cada um se acomodou com os seus pertences, cada um se acomodou com a sua tenda, eles relaxavam e não treinavam mais, não queriam mais saber de fazer guerras. Aí Flávio Joséfo diz assim, Josué então fracassou, Israel fracassou e pararam de conquistar, se acomodaram e perderam Deus. Porque o povo de Deus não pode viver em paz num mundo como esse podre. Como que diz João, aquele que se faz amigo do mundo, torna-se inimigo de... Tem que ter alguém te odiando o tempo todo. Porque foi assim que fizeram com Jesus Cristo. Não existiu um segundo na terra que não tivesse alguém odiando Jesus. Até mesmo antes dele se entender por gente, um império marchou atrás dele. José, Maria e uma criança. Um império foi atrás. Escuta, crente! Um império foi atrás de Jesus Cristo, determinado por Herodes.
um império atrás dele, pelotões de soldados romanos bem armados, e não foram capazes de encontrar um homem e uma mulher em cima de um jumentinho carregando uma criança. Tu sabe quem é o teu Deus? Tu sabe lá quem é o teu Deus? Se ele ocultou Jesus Cristo, até que pudessem dizer, foi chegada a hora dele, está lá ele no Calvário. Mas enquanto ele disse, não é chegada a minha hora, ninguém encostou a mão nele, nem para dar um tapa. E tu tem medo de quê? Tu tem medo de morrer por Jesus? Porque você acha que os homens vão te matar? Tu é louco que os homens vão te matar? Tu és ovelha do aprisco de Jesus Cristo. Ele é o pastor supremo. Quando tu morreres, foi ele que te matou. Não joga as informações fora não, hein? Porque você vai precisar delas para reunir as tuas forças nos últimos instantes e dizer, crucifica-me de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu Senhor. O que tu esperas dessa vida? O Filho de Deus, tu, Filho de Deus, manifestaste-te para desfazer as obras do diabo. É isso que Deus quer contigo. Se tu é aquele camarada que todo mundo está sempre se agradando de você em todos os sentidos, tu não tens o Espírito de Deus, tu não estás no mover de Deus, tu tens que abrir a boca para falar exclusivamente a verdade na qual tu apostas a vida, que é verdade, e a verdade fará a guerra necessária nesse mundo. E acredite, as guerras são inevitáveis. São inevitáveis. Tu vai compactuar com a mentira? Então vai ter guerra, porque a tua volta está sempre cheio de mentiroso. Tu vai compactuar com as doutrinas espíritas? Então lá vem guerra, porque a tua volta tem sempre espírita. Tu vai compactuar com as doutrinas católicas? Então tem guerra, porque a tua volta está sempre cheio de católico. Tu vai compactuar com a religião mais assassina de todos os tempos, que é o islamismo dos muçulmanos. Tu vai compactuar com isso? Então tu tem guerra o tempo todo. Até os delegados estão do lado da pedofilia, do estupro e da safadeza. Até eles. Quem vai te jogar na cadeia? Jesus, através das mãos deles, porque tem galardão lá em cima somente para aqueles que verão o sol nascer quadrado. Tem galardão lá em cima, mas será somente para aqueles que poderão abaixar a sua túnica e dizer, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. E esse é o tempo. Esse é o tempo de se reunir o maior galardão, a maior recompensa de todos os tempos. E é por isso que a palavra diz, os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros, irmão. O galardão é muito grande. Mas você tem que ter consciência da missão para a qual Jesus te chamou. É desfazer as obras do diabo. E você só desfaz uma obra quando você não se rende a ela, não faz aliança e não compactua. Estava vendo um áudio que o Paulo Roberto me enviou de alguém, e a pessoa estava lá meio impactada com a mensagem que ouviu e dizia assim, não, está certo sim, Deus é soberano, e se Deus é soberano, ele não faz aliança. Com quem Jesus fez aliança, com quem José e Maria fez aliança para que Jesus pudesse atravessar todas as terras num jumentinho e chegar até o Egito. Tem uma história, né? E dizem os historiadores, até Flávio Josefo diz que aquela história é verdadeira, que José e Maria entraram numa gruta, e quando eles entraram na gruta para se esconder, se abrigar, uma aranha, olha aí, o teu Deus pode usar uma aranha para iludir um exército, tá? A aranha desceu na porta da gruta, fez uma teia e ficou ali. Quando o soldado veio vasculhando que ia entrar na gruta, o capitão falou assim, ei, em outras palavras, seu burro, tu não está vendo uma teia aí na frente? Se eles tivessem passado, a teia estaria quebrada, vamos embora.
E tu tem medo de quê? Se o teu Deus consegue despistar um exército até com uma aranha. De que tu tem? Irmão, do que você tem medo? Me diz que você quer ir até a morte com Jesus. Agora admite que você não tem coragem. Mas repete de novo, diz que você quer ir até a morte com Jesus. Diz em voz alta que você quer ir, diz em voz alta! Se tu queres, tu irás, porque teu Deus te capacitará. Porque é isso que Ele quer de você. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei. E tem mais, muita gente vai fugir disso, vai ser incluído lá, como diz Apocalipse 21:8, né? Que os covardes não herdarão o reino dos céus. Gideão já tinha dito, né? Os covardes que voltem para casa. Mas diz Apocalipse, os covardes não herdarão o reino dos céus. E muita gente, por fugir das dores que suportarão facilmente na hora. Muita gente, por fugir das tristezas que suportarão facilmente na hora. Muita gente, por fugir das coisas contraditórias e ofensivas que suportarão facilmente na hora. Por que suportarão? Porque o Senhor não nos dará nenhum fardo maior do que as forças que nós temos. Amém? Deus não nos dará nada além do que possamos carregar. Não virá sobre nós nenhum mal além daquilo que possamos suportar. Essa é a promessa do teu Deus. E muita gente que vai temer essas coisas porque vai achar que Deus não vai capacitar na hora, vão dizer não para a verdade, não para a justiça, e vão ficar vivendo aí tranquilamente. Depois virá um arrebatamento. E muita gente vai entender assim, o arrebatamento realmente aconteceu. E agora o império mundial está massacrando tudo que é crente. Esse massacre vai durar 3 anos. Ninguém conseguirá se esconder. Não ouses pensar que vai conseguir se esconder. Será salvo apenas morrendo. São aqueles de vestes brancas, salpicadas de sangue, que João vê em Apocalipse. E muitos vão dizer assim, não, é minha última chance. Eu dei mole lá no arrebatamento, agora eu tenho que morrer. Vai ter gente que vai ter que fazer assim, para ser salvo, vai ter que chegar lá. Aí, eu sou crente, me mata, por favor. E ali a dor vai ser grande, porque não tem a graça do Espírito. Mas as pessoas vão suportar até o fim, até a morte, porque sabem que é a sua última chance de herdar a glória de Deus. E vão lamentar, podiam ter saído no arrebatamento, ou podiam ter sido martirizados, porque esses agora da grande tribulação, depois do arrebatamento, não tem o galardão dos mártires, não, o lugar deles é outro. Galardão dos mártires são aqueles que escolheram morrer por Jesus quando a sua salvação não estava em jogo. Esses outros, depois do arrebatamento, eles querem morrer porque a sua salvação está em jogo. É a última chance, é o último caminho. Os outros não, os outros foram por amor e por opção. E o resultado? Muita gente, quando vê os horrores que os impérios estarão fazendo durante 3 anos, daqui a pouquinho, eles vão negar a Cristo. Resultado, não morreram pela obra, morrerão de qualquer jeito, porque todos morrerão. A diferença é que quem morre pela obra herda a glória de Deus, e quem morre pelos seus próprios motivos é condenado ao inferno. Só essa que é a diferença. Morrer por Cristo ou morrer sem Cristo. Só isso que faz a diferença. Muita gente vai negar Jesus no período da grande tribulação. Muita gente vai negar. Eles não imaginavam que aquilo realmente fosse a realidade. Irmão, você tem que entender o seguinte: você vai morrer. Não tem jeito, você vai morrer.
E alguns ainda podem pensar assim, não, mas aí eu vou fazer o seguinte, quando vier a perseguição, se eu não tiver sido arrebatado, vou tirar logo a ilusão, se eu não tiver sido arrebatado, eu me escondo, já vou adiantar, não tem onde se esconder, porque o mundo vai estar globalizado, já está, e o teu vizinho que te odeia vai te denunciar. Tem um cara crente ali, você não tem onde se esconder, será impossível se esconder, para você continuar vivendo sobre a terra, só se você negar ser cristão. Tu é cristão? Não, não sou. Então tá, vive por aí, acabou. A partir do momento que não sou, e se você pensar que pode se esconder, não pode, ou se você achar que vai negar e que vai atravessar a grande tribulação para esperar a igreja no milênio quando voltar, esquece, isso não vai acontecer. Se por acaso fosse ficar alguém negando ou se escondendo, quando Jesus Cristo se manifestar no Monte das Oliveiras, no final da grande tribulação, para dar o fim à guerra do Armagedon, a terceira guerra mundial que vai acontecer em breve, quando Jesus se manifestar neste episódio, as pessoas que o negaram, que não foram no arrebatamento, morrem automaticamente, desaparecem da terra, caem mortas e vão para o inferno. Como que você pode partir em segurança? É como diz lá em Mateus capítulo 10, não diz tem uma passagem tremenda aqui, eu quero ler contigo. Mateus 10. Essa Bíblia aqui, ela tem tanto comentário que os capítulos ficam distantes. Mateus 10, 34. Veja, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá, mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Amém, meu irmão? Jesus veio pôr uma família em dissensão, veio pôr uma família em discórdia, pai, mãe, filho, não sei o que, nora e sogra, foi isso que Jesus fez? Foi isso sim. Se todos aceitarem a ideologia de Cristo, todos permanecem unidos no mesmo espírito. Mas se há divisão, se há discórdia, se há contenda, se não concordam todos com a doutrina, a divisão está montada, e se está montada dentro de uma família, imagina no mundo, nos conceitos do mundo. Quer ver uma coisa, irmão? Hebreus 1, 9. Achou? Hebreus 1, 9 diz assim: amas o direito e odeias a iniquidade. Por esse motivo Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz a outra versão, que eu gosto muito de ler, diz assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Amaste a justiça aí? Você ama a justiça? Acabou a história aí? Tu não presta para nada. Que eu conheço um monte de espírita que ama a justiça. Eu conheço católicos que amam a justiça. Eu conheço pessoas que são ateus que amam a justiça. Ora, quando eu estive preso em 2009, o cara era católico, batizado, crismado, sacramentado,
E foi ele que entrou com habeas corpus, porque disse: a prisão desse cara é injusta. Eu nunca tinha visto o cara na minha vida, e o cara entrou com habeas corpus para a minha soltura, porque ele falou: não, essa prisão é injusta. Essa lei é injusta, a lei está perdurando até hoje, mas todo mundo chama ela de monstrengo jurídico. Diz que é uma lei louca. Misturaram religião com racismo, uma coisa absurda, uma coisa mesmo desses vagabundos do Congresso Nacional, esses senadores, esses deputados, esses vereadores, esses caras que fazem lei e vota a lei, é mesmo coisa de satanista, de vagabundo. Essa lei. E o cara que entrou com habeas corpus diz: não, isso é injusto, entrou com habeas corpus, eu nem sabia quem era o cara, e o juiz aceitou o habeas corpus dele, e depois de 18 dias eu fui solto. Ele amou a justiça. Tu é igual a ele? Tu não presta para nada, igual a ele. Escutou o que eu falei? Agora eu vou te explicar. A Escritura diz: amaste a justiça e... Não é amar a justiça e ser inerte. Você tem que aborrecer a iniquidade. Porque o Filho de Deus se manifestou, não ficou inerte. Ele se manifestou e foi desfazer as obras do diabo. Por acaso é o diabo que nos persegue ou somos nós que perseguimos ao diabo? Eu já vi uns crentes estúpidos, ignorantes, fanáticos, burros, analfabetos. Analfabeto espiritual, né? Não que não saiba ler. Jesus nos livra da perseguição do diabo. Como pode uma coisa dessa, se é o Filho de Deus, se é a igreja, se somos nós que nos manifestamos para desfazer as obras do diabo? O diabo nunca me perseguiu desde que eu me tornei igreja, porque eu sou maior que ele, e o menor não pode perseguir o maior. Eu sou maior que o diabo, que Satanás, eu sou maior que Tranca-Rua, que Pombagira, que Chucaveiro, que Preto Velho, que Exu, Maria Mulambo. Eu sou maior que todos eles. Como que eles vão me perseguir? Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Amar a justiça te torna uma pessoa passiva, pacífica, e não tem guerra nenhuma com quem ama a justiça. Tu ama a justiça? Claro, a justiça tem que ser feita. Eu amo. O que você faz pela justiça? Nada. Então ele não aborrece a iniquidade. Ele apenas ama a justiça. Ele se alegra. A justiça, puxa, a justiça triunfou. Que bom nada, tu não fez nada. Sai fora, o que tu está comemorando? Amém, meu irmão? A justiça triunfou, glória a Deus, que glória a Deus, tu não fez nada pela justiça, tu não deste uma oração, tu não deste uma palavra, tu não gravaste um vídeo, tu não mostraste a tua indignação, tu foi na padaria, na fila do pão, alguém falou, tu te calaste. O que tu está comemorando se você não é participante da glória? É apenas um telespectador dela. Que a espada da guerra, meu irmão, já que tu não consegue pegar ela, que ela crave no teu peito e que tu sejas um guerreiro. Tu queres? Deus, se eu não tenho força para pegar essa espada da guerra, crava ela dentro da minha alma. Quem não faz guerra não herda o reino de Deus. Sabe por quê? Porque Apocalipse 12:11 diz assim: eles, pois, com relação ao diabo, né? Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram as suas próprias vidas. Eles, pois, o venceram. Ah, tá. O cara tá ali, tá inerte. Deixa eu encostar aqui. Vocês estão vendo, irmão? Eu sou um grande vencedor, tá vendo? Ó, irmão, eu venci tudo, tá vendo? Olha quanta vitória tem na minha vida. Que vitória, meu amigo? Vitória só tem na vida, na mão de quem está no campo de batalha guerreando. E a nossa espada é manejada pela boca. As tuas guerras virão nos vídeos que tu farás, nos folhetos que tu vai entregar. Isso é ser ativo. É amar a justiça e aborrecer a iniquidade.
Quando você ama a justiça e tu tá quietinho no teu canto, tomara que esses assassinos muçulmanos, tomara que esses umbandistas que sacrificam crianças, tomara que eles isso, tomara que eles aquilo, tomara que eles isso, tomara que eles aquilo. Mas quando tu monta um folheto, quando tu monta um vídeo, quando tu sai nas ruas, quando tu fala, quando tu denuncia as obras, isso sim não é somente amar a justiça, mas é também aborrecer a iniquidade. Deus te quer completo, não quer apenas você amando justiça, mas quer você muito mais aborrecendo a iniquidade. Olha lá a repercussão que está dando lá nos Facebook. Olha lá como estamos deixando os muçulmanos loucos. E Deus falou: eu sempre procurei alguém para deter a mula brava. Tu sabe quem é a mula brava? Tu conhece Bíblia? Tu conhece as profecias? Ou quando a palavra foi dada sobre mula brava, tu não entendeu nada e nem se preocupou em entender? A mula brava são os descendentes de Ismael, são chamados de mula brava, os que geraram a religião dos muçulmanos, pelo pecado de Abraão. Um povo que não deveria existir, mas o pecado de Abraão trouxe à luz toda essa corja de muçulmanos assassinos. Vou citar aqui cacp.org.br, é um ministério de apologética, está lá falando sobre as obras fatais dessa raça de muçulmanos. Não, mas alguém vai dizer assim: não, mas tem os pacíficos, então eles que saiam do caminho. Amém, meu irmão? Se eles são pacíficos, eles que saiam do caminho. Eu não estou combatendo contra pessoas de dignidade e honra. O nosso combate, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, não obras de dignidade e honra, mas obras do diabo. E como eu já lancei, não sei se você já viu o vídeo, eu botei hoje, já lancei o meu desafio às delegacias, já mandei eles consultar, se juntar com a Marinha, com o Exército, com a Aeronáutica, porque eu estou apostando a minha vida e quero ver se alguém consegue deter as obras do Deus da geração Jesus Cristo. Aí vamos dizer assim: e prenderam um cara. Ei, louco, vai consultar as pregações, eu estou quase pagando para que me prendam, para que se cumpra a palavra do meu Deus, que a segunda cadeia será cadeia de ouro. Acho que ninguém ainda teve coragem de me prender. E depois dessa segunda cadeia nós incendiaremos o resto do 1/3 do mundo que está faltando, porque 2/3 nós já tacamos fogo. Eles vão me acusar de formação de quadrilha, de blá blá blá, vai dizer que você faz parte da quadrilha. Aí quando eles disserem que você faz parte da quadrilha, tu entra lá na delegacia e esfrega a cocaína nos cornos dos delegados, esfrega a maconha nos cornos do delegado. Aí, delegado, a minha maconha, toma aqui, ó, deixa eu esfregar na tua cara, ó. A minha maconha, a minha cocaína, toma aí, ó, me prende aí, seu vagabundo, canalha. Amigo de ladrão, amigo de assassino. Aí a minha cocaína aqui, a minha maconha aqui, seu canalha. Olha os meus cheques sem fundo aqui. É tempo de guerra. Mas ninguém cairá, nem um fio da tua cabeça. Só aquilo que Deus determinar, assim será. Esse é o Deus poderoso. E o que tu vieste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Veio ouvir a preleção de um pastor eloquente? Os pastores eloquentes fizeram as merdas que fizeram e ficaram para trás. Eu estou cuspindo na cara deles. Eu não sou pastor eloquente. Eu sou a voz do que clama na cidade. Eu sou o último grito da restauração. Eu sou Jesus Cristo na terra, fazendo as suas mesmas obras. Se Jesus estivesse hoje na terra, adivinha o que ele estaria fazendo? E assim como Jesus disse: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou e torno a tomar. Eu vou dizer, só que direi uma coisa um pouquinho diferente: ninguém toma a minha vida, porque ninguém a terá. Eu sairei da terra no arrebatamento. E se nessa época eu estiver, não vai acontecer, mas se eu estivesse dentro de uma cadeia, eles iam ficar loucos, porque seria lá de dentro que eu ia desaparecer. Ia ser que nem Pedro.
Cadê os homens que estavam aqui? 4 quaternos de soldados. Aí Pedro diz que está lá, com a cabeça no tronco, as mãos, grilhões, uma coisa absurda. Aí vem o anjo, puxou a espada, tocou nas algemas, as algemas caíram, abriu a madeira que segurava eles. Pedro estava nu, que era assim que ficavam os presos, nu. O anjo disse para ele assim: veste-te. Ele se vestiu e está contemplando aquela visão e ele: será que esse negócio é real? Aí tinha um monte de porta. À medida que o anjo ia se aproximando com ele, as portas iam abrindo. Não, o anjo ia abrindo as portas. O anjo foi abrindo. Mas tinha uma que era a porta mais pesada. Pedro olhou e disse assim: e agora? Aquela, o anjo não meteu a mão, abriu sozinha. Tipo assim: Pedro, e agora o quê? Algumas o anjo foi abrindo, e a última, que era a mais pesada, abriu sozinha. Eu vou te perguntar de novo, meu irmão: do que tu tens medo? Tu precisas entender quem é esse Deus e crer nele, porque eu te pergunto: tens medo de quê? Jesus Cristo te chamou. Nem todos aqui morrerão, nem todos serão martirizados, mas Jesus Cristo te chamou para que haja no teu espírito esse sentimento de ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Porque acredite, tu vai morrer de qualquer jeito, tu não vai ficar para semente. Todo mundo morre. E o que acontece é o seguinte: vale a pena morrer pela mesma causa que Jesus Cristo morreu, porque ele, ao morrer, no terceiro dia ele se levanta e diz: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Os que fugiram da morte a encontraram, só que nunca mais encontraram nada, ficaram perdidos nas neguras das trevas. Então, meu irmão, cuidado com a sua inércia, cuidado com os seus medos. Não ouses tu pensar que o teu medo: não, Jesus, não é para mim, eu tenho medo. Não pense que isso justifica. Não ouses pensar. Eu já contei os meus testemunhos nesse ministério várias vezes. Não existia uma pessoa mais incapaz do que eu. Mas eu dizia para Jesus: Jesus, eu não posso. Reconheço o que a tua obra precisa, eu até quero, mas eu não tenho condição. E cada vez que eu via a necessidade da obra de Deus, eu dizia: Senhor, eu quero, mas eu não posso, eu não sei, eu não posso, eu não tenho condição, eu não tenho, enfim, eu não tenho nada, eu sou um inútil. Até que um dia eu estava num determinado lugar, e quando eu comecei a falar: Senhor, eu não posso, eu não tenho condição, não dá. Mas aí eu disse assim: mas se tu podes me transformar, arrancar o meu espírito, tirar e me dar um outro espírito, então eis-me aqui, Senhor, faça em mim o que tu quiseres. Você pode repetir isso então? Senhor, eu não posso, eu não tenho condição. Senhor, eu sou inútil. Bem-aventurada foi aquela mula, bem-aventurado foi o corvo, bem-aventurado o leão que te ouviu para matar o profeta velho, bem-aventurados os animais que te ouviram e entraram na arca, mas eu não, eu sou inútil, eu sou incapaz, eu não posso nada. E então, irmão, você tem essa declaração: Senhor, eu morrer por ti? Não, isso está fora de cogitação. Porém, Senhor, se tu podes mudar a minha história, se tu podes transformar-me num novo homem, se tu podes o impossível, eu pedi o que eu hoje eu sei que não era possível, mas Deus entendeu o que eu pedi. Se tu podes tirar o meu espírito, levar para o céu e me dar um outro espírito, então Deus, eis-me aqui, faz conforme o que tu queres, mas não me deixa ser um inútil a vida inteira. Faz alguma coisa, me capacita para alguma coisa. Hoje, daquele covarde, tímido e incapaz, hoje, se alguém quiser saber o que é o Evangelho de Jesus Cristo, tem que ouvir daquilo que Deus deu através da minha boca e da minha voz. Ninguém herdará a salvação
pelo arrebatamento. Se não ouvir do que tem saído desse púlpito, eu aposto a vida e aceito o desafio de qualquer demônio, qualquer capeta, qualquer Exu, e até se um anjo, arcanjo, querubim ou serafim descer da terra para me desafiar, está lançado, eu aceito o desafio. Para você entender a convicção daquilo que eu falo, daquilo que eu prego, aceito o desafio. Até se um serafim descer do céu e vier me desafiar, eu vou aceitar o desafio. Ninguém será salvo se não ouvir o caminho que é lançado por este púlpito. Somos hoje a última e a única porta que Deus abriu para salvar sobre a terra. Mas não salvaremos. Escuta agora que vamos concluir. A salvação através de nós não vem pela mensagem de paz e amor, vem pela mensagem de juízo, castigo e guerra. É assim que virá a salvação através de nós, porque paz e amor pregaram durante centenas de anos, batistas, metodistas. Olha o que o mundo se transformou. Escuta mais essa aí que Deus me deu hoje pela manhã na mesa do café. Escuta aí, olha, enquanto eu olhava o mundo, a sociedade, olhava aqui nos meus próprios prismas, na minha própria mente, o mundo, o caos que está, o mundo como cresceu, a criminalidade, como cresceu, a banalidade da vida, como cresceram os horrores e os crimes hediondos. Enquanto eu contemplava isso, o Espírito de Deus disse assim para mim: as Assembleias de Deus vão me pagar. Seja um crente inútil que tu vai ver só, seja inerte, seja pacífico que tu vai ver só. Qual foi a adaga que eles rejeitaram? A da contenda. Se eles não tivessem rejeitado, muitas crianças que entraram para o tráfico, para maconha e para cocaína, não teriam entraram porque eles não cumpriram a missão deles. Malditos e desgraçados, que viestes ver no deserto, meu irmão. Eu sou aquele a respeito de quem está escrito: eis que diante de ti envio o meu anjo que prepara o caminho do Senhor. Sou eu. É por isso que tu ouves essas coisas que ninguém nem ousa sequer pensar, porque eu também não pensaria, mas Deus sabe com quem pode contar. As assembleias vão pagar por muitos caras que entraram para o crime, muitos caras que foram abatidos pela polícia, muitos policiais que foram abatidos pela mão de traficantes. As assembleias vão pagar, desgraçados e malditos, covardes, malditos e desgraçados, vão pagar. Com Deus tão poderoso, ficaram com medo de uma merda de uma lei. 7.716, intolerância religiosa. Intolerância religiosa é a puta que pariu a eles. O meu Deus não se curva a delegado, igual não se curva a miliciano nem a traficante. O meu Deus não veste farda, não bate continência para a bandeira. Que viestes ver no deserto, que viestes ver no deserto. Eu não tenho medo de lei feita por babaca no Congresso Nacional, na Câmara dos Vereadores ou no Senado. Eu já falei para Deus: Deus, se um dia uma lei for conseguir me intimidar, que o Senhor pise na minha cabeça e reduza a pó. Nunca a lei escrita por um babaquinha lá no... Normalmente essas leis são todas feitas por espíritas, católicos, satanistas, e eles só têm um objetivo: deter os crentes. E eles conseguiram. Eles deteram todo mundo: batistas, metodistas, assembleianos, comunidade da Zona Sul, Brasil para Cristo, Maranata, Nova Vida. Eles deteram todo mundo que se chamava crente. Escuta, nós nos chamamos a restauração.
não podemos ser detidos. Nada nos detém. Prepara o teu espírito. Se para cadeia, cadeia. Se para a morte, a morte. Se para a vida, a vida. Mas quer seja pela morte, quer seja pela vida, Cristo Jesus seja glorificado. Aleluia, Deus! Que viestes ver no deserto? O homem que desce desse púlpito, vai para a tua casa e aperta a tua mão, e é o teu amigo, é um. Mas o homem atrás desse púlpito não é o mesmo que você conhece. O homem atrás desse púlpito nunca teve pai, nunca teve mãe, nunca teve filhos. O homem atrás desse púlpito decidiu ser eunuco de Deus. Amém, meu irmão? Escuta, traz essa câmera para perto de mim. Escuta, quando um delegado te interpelar, quiser te questionar, porque tu está fazendo a obra de Deus, tu manda os delegados para a puta que os pariu. Você não tem satisfações a dar vagabundo, disfarçado com distintivo de merda pendurado no pescoço. Manda eles para a puta que os pariu. Porque chegou a hora de, com teu sangue, tu regar a semente que Deus botou na tua vida. Esta é a tua hora. Daqui a 14 anos sumiremos da terra. E depois mais 3 voltaremos para reinar com Jesus Cristo. Tu não tem satisfação a dar, delegado. A espada que gira agora perto de vocês não vai mais ficar sem ser usada. A salvação está às portas. A redenção está às portas da consumação. A tua obediência é como disse Pedro e João diante do Sinédrio. Decide aí com vocês, é problema de vocês. Resolve aí vocês se convém agradar antes a homens do que a Deus. Esse Jesus que vós rejeitaste, que vós crucificaste, que vós mataste seus assassinos, esse Jesus que vocês desprezaram, Deus o fez Senhor e Rei. Espera mais 14 anos. Você não deve obediência a delegado. Quando ele assinar a tua prisão, tu manda ele para onde tu quiser. Quando ele assinar a tua prisão, tu vai ficar preso. Tu diz para ele assim: eu estou morrendo de medo. Não abaixa a cabeça para delegado, que eles têm se mostrado vagabundos e amigos dos muçulmanos, com a pedofilia e com o estupro. Deve ser tudo igual. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. A paz para a igreja. Pastor, no segundo louvor, o senhor estava louvando. Eu tive uma visão com o senhor e com o irmão Rômulo. Eu vi o irmão Rômulo, ele usava uma farda. Eu tive uma visão, vocês estavam na região celeste, e ele tinha uma farda, e tinha umas estrelas, como se fosse um oficial. E o senhor usava aquelas roupas daqueles soldados romanos, tá? Vocês apertavam as mãos, estavam de mãos apertadas, e o rosto do Rômulo, como é que eu vou explicar? Ele estava diferente, tá? Eu sabia que era o Rômulo, mas o rosto dele estava um rosto assim, de como se tivesse assim, um dever cumprido de algo, entendeu? Ele estava muito diferente. Então, alguns irmãos, tá? Eu não preciso assim quantos, mas alguns irmãos, o rosto desses irmãos, ele aparecia nele ao mesmo tempo, sabe? Era uns irmãos, entendeu? Na face dele. Mas eu pude ver uns mais fixos, sabe? Bem fixo, que era o irmão Alessandro, o irmão Afonso, o irmão Generoso, né? Que fez aquele louvor, né? Muito bonito. E outro irmão agora que eu não estou lembrando agora. O Diego, ele não está, né? O Diego, tá?
Esses irmãos, eu via assim o rosto mais fixo, ele ficava mais tempo, sabe? Assim na face deles, na face dele no caso. E depois, quando o irmão Altair estava louvando, eu vi o senhor, pastor, também num pasto muito grande, sabe? E o senhor dirigia uma carruagem, tá? E nessa, né, o senhor indo e ia centenas de ovelhas atrás do Senhor, entendeu? Muitas ovelhas iam atrás, ovelhas mesmo, animais. E o Senhor dirigia essa carruagem até aqui, pastor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus que é santo. Verdadeiramente a minha alma estremece diante do nosso Deus, que é santo e poderoso. Diego, quando você disse, irmão, que ficou em uma cela fedida e junto com um traficante, assim diz o Senhor, porventura vocês são melhores que Isaías, Jeremias, João Batista, vocês são melhores do que eu, diz o Senhor. Este era para um momento de alegria, mas não entenderam que era eu o Senhor. Eu criei a situação, eu usei pessoa, e muitos de vocês foram reprovados. E como criança necessita do leite, vieram diante de mim se lamuriar. Assim diz o Senhor. As vossas iras não produzirão a minha justiça. Bem-aventurados são aqueles que são presos por minha causa. Façam festa, dancem, cantem e adorem. Isto eu me alegro, diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus. Vejo muitas faturas diante da igreja. E essas faturas são por causa dos meus pequeninos, diz o Senhor. Aquela jovem que está ali, você jovem, eu vejo você saindo de dentro de uma teia de aranha. E você tem, como fosse teia de aranha, os seus próprios pensamentos. O caminho do Evangelho é uma mão única. Aqui está o caminho único para a sua vida. Se queres ter vida, aqui está o caminho. Amém. Amém. Mestre, na hora dos comentários, você falava sobre o milênio, Deus me deu uma visão, me relembrou de uma visão que eu tive na quarta-feira, quando eu ia para casa. Estávamos eu, Afonso, e mais um irmão, eu não me lembro agora. Quando nós descíamos na rua de baixo, eu parei em frente à casa que o irmão está construindo. E eu olhei para a estrutura em cima, a laje, e vi muitos anjos ali. E eu imaginei, meu Deus, uma hora dessa e ninguém lá. Por que os anjos estão lá dentro? E eu fui tomado de um poder muito grande, eu não conseguia me mexer, o meu rosto ficou muito quente, muito quente. E eu estava com dores no pé naquele dia, sumiu as dores, parecia que eu estava num colchão ali no chão andando. E eu dizia para os irmãos, eu queria que os olhos de vocês se abrissem para vocês verem aquilo. Aí imediatamente uma voz veio ao meu ouvido, e um anjo disse assim, olha, isto estamos guardando para o milênio. Nós estamos guardando para o milênio. Os anjos me disseram isso, e a visão ali se cessou. Até aqui, mestre. Amém.
A paz, igreja. Mestre, durante aquele louvor, o lamento de Israel, eu via o filme do Holocausto, enquanto nós louvávamos. E eu via a palavra de Isaías 22, Isaías 33, 22. Essa palavra, eu via um candelabro ser colocado e as chamas que saíam eram vermelhas. E eu vi uma espada ser colocada do lado desse candelabro durante aquele louvor, na parte que cabia ao Senhor, aquele que o Senhor escreveu. Amém. Durante os comentários, quando o Senhor falava dos policiais, das mortes, eu vi em vários lugares vários traficantes e eu via vários monitores de televisão, monitores de computadores e telas de celulares, e eles atiravam na imagem que aparecia que era do Senhor. Eles atiravam nas telas da imagem que aparecia, a imagem era do Senhor que aparecia do outro lado. Amém. Eu tive uma visão, mestre, com uma irmã da África, se não me engano, de Moçambique, a Suzete. Eu via o número 2027 descer do céu e a envolvia. E eu via 2 asas serem colocadas nesse número e continuava a envolver. Então eu via ela subir e aquelas asas iam conduzindo ela, eu via ela subir. E ali essa visão cessava, mestre. Jovem, eu via 2 animais. Esses animais eram cachorros, sendo que tinha uma fêmea e um macho. A fêmea, ela lambia o seu calcanhar esquerdo, no seu tendão de Aquiles. O macho mordia o seu tendão de Aquiles direito e fazia com que você sangrasse, e eu via você caminhar mancando, não por causa da fêmea, e sim por causa do macho. Amém. Mestre, durante toda a palavra, eu vi o Senhor receber um baú do céu vermelho, e era bem vermelho, um vermelho forte. Então eu vi o Senhor descer do púlpito, colocar esse baú à frente da igreja. E quando o Senhor abria, eu via várias espadas e várias algemas, e eram oferecidas à igreja. No último louvor, eu vi várias pombas. Essas pombas, elas tinham enrolado em suas presas folhetos. E elas saíam pela cidade, eram várias pombas. E elas soltavam esses folhetos cidade afora, e as pombas eram brancas. Durante o louvor da irmã Diana, eu via os irmãos como aves. Uns eram aves frondosas, com as asas brancas, e outros eram aves secas, de maneira que dava para enxergar, através daquela pele, os ossos de alguns aqui dentro. Amém, mestre, até aqui. A paz, igreja.
mestre, nos louvores, eu via surgir do Senhor 2 grandes asas. E essas asas tinham uma luz que era proveniente do sol. O brilho das suas asas é como o brilho do sol. E ao mesmo tempo que as suas asas iam crescendo, eu via por dentro de ti, mestre. Eu vi o seu coração, as veias, as artérias, suas cordas vocais, todo o teu sistema com essa mesma luz. E ao momento que Deus me repassava essa visão, ia se moldando em ti, mestre, como uma veste de gala, sendo que essa veste era acompanhada de alguns itens de armadura. Eu via modelado a ti um capacete, eu vi parte da armadura do antebraço, eu vi a bota. Isso foi decorrente aos louvores iniciais e a visão cessou. Amém. Durante os comentários, mestre, eu vi surgir diante de ti um grande livro. E as páginas desse grande livro diante de ti passavam da esquerda para a direita. E de repente começava a repassar da direita para a esquerda. Isso foi durante uma boa parte dos comentários. E a visão cessou. Durante o louvor que a irmã Dayana estava aqui louvando, eu via surgir dentro da congregação um grande círculo de fogo. Um grande círculo de fogo. E deste fogo se formou um grande pássaro no centro desse círculo. E esse pássaro bate as suas asas de uma forma muito violenta. Ao momento que ele bate as suas asas, sai desse pássaro um ar muito quente, que faz alguns aqui da congregação desfalecer. E esse ar quente percorre todo o globo terrestre. Até aqui, meu mestre. Amém. Andréia, assim diz Deus, o meu santuário não é lugar para o seu teatro. Tu tens uma língua maldita. Assim diz o Senhor. Dayana, quando você estava aqui louvando, em pé aqui nessa posição, eu vi as tuas mãos nessa. E eu vi uma algema de ouro. Ela vinha e encaixava nos teus braços. E assim diz Deus: Sadraque, Mesaque e Abednego, eu sou o mesmo Deus. Eu sou o teu Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim diz o Senhor. Isso para mim, igreja, é muito tremendo. É muito tremendo. Porque eu fui para o Evangelho quando a Dayana tinha 1 ano de idade. E eu era espírita. E o meu irmão tentava me tirar do espiritismo. E eu dizia: se eu que tiver que servir um Deus verdadeiro, ele vai me tirar daquele lugar. Ainda dizia para ele: não precisa de você se esforçar. E eu ganhei ela. E quando ela fez 1 ano de idade, eu fui para o Senhor. Eu conheci o verdadeiro Evangelho. E deixei Deus trabalhar. E quando eu fui para o Evangelho, eu disse: Senhor, ela não é minha. Ela é do Senhor. E depois tive o Samuel e também coloquei ele para o Senhor. E a minha oração até hoje é que os meus filhos não são meus, são do Senhor. E eu digo hoje,
Por mais que a gente vê alguma coisa, eu sei que é Deus. E isso foi o que eu pedi para Deus a vida inteira. E me coloquei quando ela tinha 1 ano de idade. Então hoje eu só posso dizer: louvado seja o Senhor, pois eu me sinto com a missão cumprida. Louvado seja o meu general. Alguém aqui? Algo mais? Não? Eu vi um anjo na região celeste e ele tinha uma espada, só que na ponta dessa espada parecia uma grande pá. Ela era grande. E esse anjo sozinho, ele segurava muitos demônios. Os demônios vinham contra aquela espada que era uma pá e batiam, e o anjo estava ali numa guerra. Um anjo só estava em guerra com milhares de demônios. Muitos demônios mesmo. E esses demônios, ele tinha a característica deles era semelhante aos discípulos da besta Maomé. Então, eu recebi uma palavra do Senhor, da geração Jesus Cristo. E assim diz o Senhor: guerra em cima e embaixo. E o entendimento que eu tive dessa visão foi esse. A guerra está se travando nas regiões celestes e a guerra está se travando conosco. E essa guerra é muito grande. É muito grande. É maior do que nós todos entendamos. Essa guerra é muito grande. E eu vejo uma unção pairar para essa guerra, uma unção muito poderosa pairando para essa guerra, para essa hora. E também eu vi essa manhã pairando, desde o começo do culto eu vi isso. Era uma coisa nítida para mim. Pairava um medo. Sobre toda a congregação pairava um grande medo antes de começar o culto. Um grande medo pairava dentro de muitos. Como se fosse uma nuvem assim era, mas invisível. Esse era o medo que pairava. E enquanto o Senhor pregou na parte final, eu vi isso sendo quebrado de uma maneira incrível. Como se uma espada fatiasse um bolo. Aquilo foi quebrado, esse medo. E muitos sentiram dentro do ser uma coragem fora do comum. E o Deus da geração Jesus Cristo, ele manda dizer ao Senhor, mestre, que o Senhor ganhou um grande galardão essa manhã. Um grande galardão. O Senhor tem uma coroa muito grande. E essa coroa é cada vez mais cravejada de pérolas. Porque Deus me manda te dizer, meu mestre, que o Senhor entende isso. Tu és um exemplo. E tu entende o que é ser um exemplo. E tu leva isso fielmente. E no teu exemplo, eu conquisto mais e mais exemplos. Porque tu não dá passos para trás. Por isso hoje eu cravejo mais a tua coroa. Mas não com uma pérola, mas eu cravejo mais com muitas pérolas. Tu terás algo no céu desejado por muitos. Mas porque tu me agrada muito, diz o Senhor. E diz mais o Senhor a toda a congregação, a todos que ouvem: lembrem-se desse dia, lembrem-se dessa coragem que gerou dentro de vocês. E todos aqueles que foi gerada essa coragem entendem do que eu estou falando. Essa coragem foi gerada dentro de vocês para um tempo específico, o tempo do fim. Chegou a hora do Deus da última hora, o Deus da geração Jesus Cristo, se manifestar na vida de cada um de vocês. Lembrem-se do dia de hoje. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi um grande ser. Ele era muito iluminado. Só que era a luminosidade da terra. Não era uma luz assim celeste, mas como se o sol batesse nele. E ele tinha uma veste antiga, como aquelas
aqueles vestidos antigos, e o seu pé, ele tinha um chinelo de dedos modernos, como se fosse uma havaiana. Era exatamente uma havaiana que eu vi, que é esses chinelos de dedo moderno. E eu vi ele pisando a mão de uma pessoa. Então ele pisava a mão dessa pessoa. Então eu fui levado por uma estrada e era como se tornasse uma grande tempestade. Era de dia, ficou tudo escuro, só aquele ser iluminava. Então ficou tudo muito escuro e vários tornados, relâmpagos. A visão eu já vi muitas tormentas aqui no sul. Eu vi muitas tempestades na minha vida, mas nada igual essa que eu vi. E essa tempestade era daquelas que dava pavor em qualquer um que estivesse. Ela era pior do que as que vimos nos Estados Unidos. Ela escureceu tudo. E ela começou, e eu via BRs, assim, tudo escuro. E essa escuridão começou a ser tomado naquele lugar, e como se ela fosse se espalhar para o resto do mundo. Essa escuridão com essa tempestade. Chegará uma hora de um grande juízo de Deus sobre toda a terra. E começará no sul do país, pelas praias litorânicas. Um grande juízo acontecerá. Deus trará um grande juízo pela sua mão na atmosfera do tempo das chuvas, essas coisas climáticas. Deus trará a partir do dia de hoje. Amém. Algo mais, irmãos? Aleluia. Irmã Dayana, quando você estava aqui louvando, no final do louvor, você deu uma parada e quis voltar. Há um cântico espiritual que o Senhor quer trazer através de você. Quando isso acontecer, apenas deixe fluir, que é o Senhor que vai agir através da sua vida. Jovem, para você ainda. O Senhor tem uma obra na sua vida. E a palavra para você é: se queres ter vida, aqui está o local. Amém. Irmão Cícero, uma grande raiz, e essa raiz, ela está te ligando com uma força muito grande ao púlpito. Então eu vejo você, irmão, como uma grande árvore, e eu vejo os galhos crescerem, as folhas saírem e os frutos brotarem, e eu vejo esse galho que sai de você, ele estica, e ele anda sobre a congregação como se procurasse alguém, mas não acha. Amém, irmão. Até aqui. Dayana, eu vivia você em alguns lugares. E você começava a louvar. E assim diz o Senhor: será nos louvores que eu moverei terras, que eu moverei portas, que eu abrirei portas de cadeia. Assim diz o Senhor: a sua diferença será feita dentro do cativeiro. Assim diz o Senhor teu Deus. Amém? Dayana, quando a irmã Cláudia estava falando,
Deus me mostrava o teu canal no YouTube. E a cada frase completada que você completava, eu vi uma espada e uma flecha ser lançada. E isso em todos os louvores que você entoava, em cada frase pronta, saía uma espada e uma flecha, e outra frase começava, e outra espada e outra flecha saía pela sua boca. Amém. Deus manda dizer a todos: terão que ter a fé de Helena. Assim diz o Senhor. Terão que ter a fé de Helena. Assim diz o Senhor. Quem não leu a história de Helena, corre que ainda é tempo. Terão que ter aquela fé. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então. Cante assim. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Algo ainda para encerrarmos? No momento que o irmão Rômulo falava que Deus estava trazendo grandes catástrofes sobre a terra, eu vi um furacão e ele entrou dentro do Brasil, atravessou e partiu, atravessando a fronteira dentro do Brasil. Deus me mostrou essa visão. Irmã Dayana, eu te vi cantando e a terra se movia, como se um terremoto acontecesse à sua volta, um mover de um vento muito forte, através do seu cântico. Deus precisa quebrar uma algema dentro de você, diz o Espírito Santo de Deus.
eu não te conheço, mas diz o Senhor a teu respeito, homem, não desprezes as tuas oportunidades neste lugar, diz o Senhor Deus. Tu vai voar quando, diz o Senhor? Abra as tuas asas. Tu vai voar quando, diz o Senhor? Até aqui, diz o Espírito de Deus. Mestre, quando a irmã Cláudia falou de Helena e o Senhor entoou o louvor, eu vi mulheres aqui receberem espadas e nessas espadas estava o nome dos filhos. Amém. Deus tem uma promessa lá na Bahia, e ela já começou. Deus vai causar um grande caos na Bahia. E eu estava ouvindo novamente a profecia do irmão Marco, que Deus traria um terremoto na Bahia, um tremor de terra. E Deus falou assim comigo: avisa ao meu povo, atente para o que eu vou fazer na Bahia. Atente para o que eu vou fazer na Bahia. Assim diz o Espírito Santo de Deus. Chegou o tempo. Clamem. As profecias se cumprirão. Clamem. Clamem. Adiante, antecipem. Elas se cumprirão. O meu juízo que foi profetizado por cada profeta. O meu juízo que saiu deste altar. Clame, meu povo, que eu vou responder, diz o Senhor. Amém. Faraó tem cavalo? Tem carruagem? Faraó tem exército? Eu tenho os meus servos na terra, diz o Senhor. Não existe exército para bater o meu povo, diz o Senhor. Não temas o Egito, não temas Faraó, não temas o sistema, diz o Deus da geração Jesus Cristo. A guerra está às portas. Purificai-vos, ó povo meu, santificai-vos, ó geração. E eu digo a vocês, que com o coração que está diante de mim com impurezas, coração que está diante de mim sem sinceridade, vocês estão se distanciando de mim cada vez mais. Vocês serão abatidos. A minha justiça, o meu juízo será implacável, principalmente na minha casa, pois estão desprezando o sacrifício do meu sacerdote, estão desprezando as lágrimas que escorrem na face dos meus fiéis. Assim diz
o Deus da geração Jesus Cristo. Vocês não serão esquecidos. Vocês não serão esquecidos por tentarem cuspir na minha face. E assim eu digo, isso é impossível. Isso é impossível. Eu vejo uma mula. Essa mula, ela não respeita cabresto. E o pescoço dessa mula foi torcido e foi quebrado. Eu vejo ela caindo no chão. Assim diz o Senhor. Amém, irmãos. Deus bendito, eterno Pai, aqui estamos nós, Senhor, aqueles que foram chamados como os últimos guerreiros, mas sabemos que isso não basta, Deus. Então nós nesta manhã viemos nos apresentar, Deus, como os últimos guerreiros. Capacita-nos, Deus, porque o Senhor deixou bem claro quando disse: sem mim nada podeis fazer. É o que cremos e te pedimos, Senhor, capacita-nos, pois até para morrer por ti precisamos ser capacitados. Mestre, eu vejo o Senhor tocar e as frases que o Senhor pronuncia, elas saem com asterístico no meio. E eu vejo vários asterísticos nessa canção. E eles se misturam com as frases feitas. Amém. Amém. Leva-nos, Deus, na tua graça, na tua paz, pois aqui com certeza, Deus, estão os últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.